Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula de português, né? Hoje nós iremos iniciar nossa aula fazendo a correção da atividade que foi proposta na aula anterior. Pois bem, a primeira questão diz o seguinte: leia o texto abaixo, que é o leão e o ratinho, e complete os espaços com os artigos. Observe que os artigos acompanham os nomes substantivos, né, de objetos, coisas, pessoas, determinando-os ou indefinindo-os. Bem, pessoal, como a gente acabou de ler pelo enunciado da questão, a questão ela está pedindo para a gente ler o texto e identificar os artigos, né? Ou seja, nós iremos identificar os artigos definidos ou indefinidos. E quando é que um artigo ele é definido? Pessoal, o artigo ele é definido quando nós usamos, ou seja, quando nos referimos a algo conhecido e específico. Exemplos: o, a, os e as. E quando o artigo ele é indefinido? Quando nós usamos quando tratamos de algo não específico, ou seja, indeterminado. Exemplos, Eliana: uma, umas, um e uns. Bem, aí eu já trouxe aqui, né, o nosso texto com grifado de vermelho os artigos, né? Aí nós observamos que tem aqui, ó, o leão, nós grifamos o O. Uma árvore, grifamos uma. Uns ratinhos, grifamos uns. Aí mais logo à frente, na terceira linha aqui, nós temos o leão, grifamos o. Novamente o leão. Aí no nosso segundo parágrafo, nós temos aqui uns caçadores, grifamos uns. A floresta, grifamos a. Aí, a partir desse momento, que eu já expliquei para vocês quando um artigo é definido e quando ele é indefinido, nós vamos resolver a segunda questão, que diz assim: dê a classificação dos artigos presentes no texto lido. Como a gente já identificou os artigos, né, no nosso texto, vamos dizer se ele é definido ou ele é indefinido. Ele diz o seguinte: o O, ele é artigo definido ou indefinido? Definido. O A, ele vai ser um artigo definido. As, artigos definidos. Uns, artigo definido. E uma vai ser artigo indefinido, como eu expliquei para vocês, tá bom? Na nossa terceira questão, diz o seguinte: o nome leão e o ratinho, ele vai aparecer várias vezes no texto. Que artigos você empregou antes dos substantivos? Nós empregamos o O, não foi? Letra B. Como se classificam os artigos usados? Eles vão se classificar em quê? Em artigos definidos e artigos indefinidos. Aí, agora a gente vem para a nossa quarta questão. Em uma das frases, o artigo definido, ele está o quê? Ele está empregado erradamente. Em qual? Então, nós temos grifado aqui a letra D, né? Que diz o seguinte: o gato escaldado tem medo de água fria. Olha só, pessoal, a função do artigo definido, como o nome mesmo indica, né? É o que? É de definir o substantivo de forma precisa, ou seja, ele vai lhe dar o que? Ele vai dar uma individualidade, né? Já o artigo indefinido, ele vai o que? Ele vai preceder o substantivo, dando um sentido, assim, por exemplo, vago, né? A estes. Pois bem, na frase em questão, deveria ter sido usado o quê? Um artigo indefinido, não era? Não era para ser o gato, era para ser um gato. Entendeu? Por quê? Porque vai se tratar de uma frase que vai dizer a respeito de quê? Dos gatos, né? Vai se referir o quê? Aos gatos, de uma forma em geral. E não sobre qualquer gato, né? Quando diz o gato, está se referindo só a um gato só. Então, é para ser o quê? Um gato que vai se referir de uma forma geral e não em algo específico. Então, por isso que
a letra que a gente vai marcar é a letra D, porque a opção ela está incorreta e ela está pedindo para marcar essa. Por isso, pessoal, a gente tem que ter cuidado quando a gente for resolver essas questões, porque a letra, a gente tem que observar os enunciados, porque ele está pedindo o quê? Ele está pedindo para identificar a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta da quarta questão é a letra D. Vamos continuar. Na quinta questão diz o seguinte: complete as frases com o artigo adequado. Então, como eu expliquei para vocês, né, logo no início, que o artigo, né, definido, ele vai ser o quê? Quando nos referimos a algo conhecido e específico, né? Já o artigo indefinido é quando tratamos de algo não específico, né? Algo indeterminado. Então, falaram tanto e eu acabei recebendo a notícia com indiferença. Recebi um recado estranho esta semana. Letra C. Uma vez saímos e fizemos um belo passeio. Letra D. O atleta principal feriu-se no acidente. Observe como eu mencionei. O artigo definido, que é o, a, os, as, ele vai o quê? Ele vai se remeter a algo específico. E uma, uns e uns é algo que indeterminado, algo não específico. Quando eu digo o atleta, ele está se referindo a algo específico, a um atleta. Agora, se fosse um atleta, né? Ou seja, era de modo geral, né? Letra E, uma espécie, olha só, modo geral, uma espécie de vento fresco soprou-lhe a alma, tá certo? Bem, na sexta questão diz o seguinte, na frase o beija-flor pousou em uma flor do jardim, a palavra destacada é o quê? Um substantivo composto, tá aí, grifado em vermelho. E quando é que um substantivo ele é composto? O substantivo composto ele vai possuir mais de um radical, ou seja, ele vai ser formado pela junção de duas ou mais palavras para formar uma só, tá bom? Na sétima questão diz o seguinte: assinale o grupo de palavras que contém substantivos compostos. Como eu acabei de dizer, substantivo composto ele vai possuir mais de um radical e ele vai ser formado pela junção de duas ou mais palavras para formar uma só. Então, a opção marcada é essa terceira aqui, que diz assim: girassol, bicho, seda, bem te vi e passatempo, né? Nós possuímos aqui nessa opção mais de um radical, ó. Na primeira opção, girassol tá ok, bicho da seda tá ok, porém peixe não está, não é um substantivo composto. Passatempo também está correto. Na segunda opção, nós temos girassol tá ok, bicho da seda tá ok, porém peixe também não está ok e bem te vi está ok, é composto. Na última opção, girassol também é composto. Bicho da seda é composto, bem te vi é composto, porém pássaro não é composto. Então, a opção correta é essa que está grifada de vermelho, tá bom? Na oitava questão, diz o seguinte: escreva dois substantivos derivados para cada substantivo primitivo abaixo. Pessoal, quando é que o substantivo ele vai ser primitivo? Ele vai ser primitivo quando é formado por uma palavra que não deriva de outra. E quando ele é derivado? Ele é derivado quando é formado por uma palavra que tem origem de outra. Olha só, chuva, né? Qual é o substantivo derivado de chuva? Nós podemos colocar aqui chuveiro, chuvarada. Letra B. Qual é o derivado de pedra? Pedreira, pedregulho. Letra C. Sapato. Qual o derivado de sapato? Sapataria, sapateiro. E letra D. Qual é o derivado de tinta? Tinteiro e tintura. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido, né, compreender a nossa resolução da nossa atividade.
Qualquer dúvida, vocês voltem novamente, né, para tentar compreender o que ficou e vamos lá para o grupo que eu vou passar uma atividade para vocês compreenderem melhor ainda a temática, tá bom? Vamos lá, até a próxima!